A Câmara de Cuiabá aprovou em regime de urgência o projeto que autoriza o prefeito Emanuel Pinheiro a contratar um empréstimo. Quem tem detalhes sobre esse empréstimo e vai repercutir a aprovação com a vereadora Maísa Leão é a Marcela Vasconcelos, o nosso faleiro político no telão do SBT Comunidade. Marcela, o que o povo quer saber? Qual o valor do empréstimo e quem vai pagar a conta? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Trindade. Bom dia a você que já acompanha o SBT Comunidade. O faleiro político começa com essa aprovação, tanto quanto polêmica, que aconteceu antes do recesso aqui da Câmara de Vereadores, como a gente chama, Trindade, no apagar das luzes, e um assunto tão importante que envolve 139 milhões de reais, merece muito ser detalhado e explicado para você que nos acompanha. Para falar sobre esse assunto, a vereadora Maísa Leão se dispôs, está aqui ao meu lado e vai trazer os detalhes. Vereadora, bom dia. Obrigada por mais uma vez conversar conosco ao vivo e já trago os detalhes. Uma sessão extraordinária trazendo pautas do Executivo tão importantes e essa aprovação por 16 votos. Explica para a população, por favor. Foi aprovado ontem, nesse apagar das luzes, como você bem disse, 139 milhões de empréstimos. E aí, esse empréstimo é um empréstimo híbrido. Ele serve para o mercado do Porto, ele serve para a usina fotovoltaica, ele serve para buraco, ele serve para diversas situações e para um prefeito que já está devendo 1,2 bilhão. É muito dinheiro e a gente acredita, pelo andar da carruagem, que vai fechar em 2 bilhões em dívidas para o próximo prefeito. Eu fiquei surpresa com a aprovação, não tem justificativa para aprovar esse dinheiro nesse momento que nós vivemos de crise em Cuiabá e crise financeira, e votei contra, claro, e fiquei muito chateada de ver que foi algo que veio já preparado para ser aprovado. 16 votos favoráveis, 4 contrários e nessa sessão que antecede o recesso. Qual o tempo que vocês tiveram de avaliação? A senhora foi pega de surpresa também? Explica mais detalhes, porque a população também não tinha conhecimento dessa votação tão importante. Fomos pegos de surpresa, pedimos para o líder do prefeito explicar o projeto, porque não há tempo hábil para você verificar estudo de impacto orçamentário e tudo que envolve um projeto desse. O líder do prefeito sequer estava sentado no lugar dele para poder fazer a explicação, só falou: o projeto é muito bom. Muito bom para quem? É a pergunta que eu faço agora e penso que é muito triste, porque nós não veremos tudo que foi comprometido ali pronto, mas veremos o dinheiro escoar. E teria tempo hábil para essa aplicação? 139 milhões para concluir o mercado do Porto, para asfaltar. A gente está no fim de uma gestão. Não me parece que não há nem tempo hábil para essa execução? Com certeza, e a gente precisa entender que na LOA do ano passado, todas essas previsões, a gente tem verba para tapar buraco, não precisa fazer empréstimo. A gente teria que ter verba para terminar o mercado do Porto. Já foram gastos 14 milhões de reais para o mercado estar como está. Então, além de não ter tempo hábil do dinheiro ser liberado, de tudo isso ser entregue, já existia verba para todas essas situações. Só não tinha para a usina fotovoltaica, que deveria ser com responsabilidade deixada para o próximo gestor resolver. E quem está assistindo pensa, olha, para eu fazer um empréstimo aqui para a minha vida, eu preciso ter um nome limpo para tal. Não parece um tanto quanto contraditório com essas questões envolvendo a atual gestão ainda ter mais liberação de dinheiro? Isso foi levado em conta, foi debatido aqui em plenário? Com certeza. Os que votaram contra falaram justamente isso. Imagine você em casa, que você esteja aí com vários empréstimos sem pagar, com seu nome sujo. Você chega no banco e fala: olha, eu quero um empréstimo para arrumar meu carro, para arrumar minha casa, para comprar uns móveis e para fazer uma viagem. Que seria um empréstimo como esse, né? Que é para um monte de coisa. Que banco liberaria? Muito estranho. Exatamente. E para quem está aqui acompanhando, a senhora votou contra. Quais os outros colegas que acompanharam também foram contrários? Eu votei contra, Cezinha Nascimento votou contra, tem mais dois, o Robinson Cireia e o Felipe Correia. Foram esses os 4 votos contra. 16 a favor, aprovado está. Agora, quem está assistindo pensa, será que tem alguma forma de ser novamente debatido pós o recesso? Não, é uma decisão final, é isso, vereadora? Todo empréstimo que o prefeito faz, ele precisa da aprovação da Câmara. E foi aprovado e isso aí não tem volta. O que a gente
tem que ter esperança é que na hora de liberar lá no Banco do Brasil, que foi o banco escolhido para entregar esse empréstimo, ele seja reprovado, porque já aconteceu. O prefeito aprovou aqui na Câmara 500 milhões de reais de empréstimo, e a hora que ele foi lá pegar no banco, o banco viu que o nome dele está sujo, que ele tem muita dívida acumulada e não liberou. Então, agora é a gente torcer para o banco ser mais coerente que a Câmara. Está nas mãos de um banco ter essa análise, vereadora. E não seria mais coerente a próxima gestão fazer um empréstimo, impactuar nesse formato diante das demandas da capital mato-grossense? Certamente. A gente tem um novo prefeito que ele vai entrar numa Cuiabá falida. Imagine ele entrar numa Cuiabá falida e que ainda tem empréstimos para fazer obras que sequer nós sabemos se vão custar o que foi falado que vai custar ali. É como se eu fizesse uma dívida, devesse lá o condomínio do meu apartamento, vendo o apartamento, não quito a dívida e falo para o próximo morador, se vire. Obrigada, vereadora, por conversar conosco a respeito. Trindade, esse é um balanço dessa decisão tão importante, esse empréstimo que foi aprovado. Como a vereadora Maísa Leão nos explicou, a decisão está tomada aqui na Câmara de Vereadores e agora a gente vai acompanhar se o banco, escolhido vai fazer essa liberação e os pré-requisitos já foram aprovados. A gente volta para o nosso faleiro político. O vereador Dilemário estava acompanhando o nosso programa, está aqui na Câmara e veio conversar conosco e tentar explicar essa incoerência, porque ele que faz oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro acabou votando favorável ao empréstimo milionário de 139 milhões de reais. Ele já foi gerente de banco, viu, Trindade? Vai explicar aqui os motivos do seu voto. Vereador Dilemário, bom dia, obrigada por conversar conosco ao vivo mais uma vez e já explica para quem está em casa o porquê o senhor votou favorável a esse empréstimo. Olha, porque eu não voto contra Cuiabá e vou explicar, Trindade. Veja, esse empréstimo é para buscar terminar a importante obra do contorno leste, que está praticamente paralisada. Então, desse empréstimo, 50 milhões de reais é carimbado para o término desta obra e também da obra do Mercado do Porto, onde, caso não termine essa obra, está chegando as chuvas. Os feirantes do Mercado do Porto, na última chuvas que tiveram, ficou alagado, porque foram colocados em tendas lá pela gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e também 4 milhões e meio para recursos de asfalto em bairros, recursos carimbados. Mas o que me levou também a votar é porque eu sei da burocracia para se aprovar um empréstimo. Começa pela autorização da Câmara Municipal, mas ainda tem que a Prefeitura conseguir essa votação, essa autorização no Senado Federal, depois vencer a burocracia do STF, aliás, do Tesouro Nacional, Então, pela experiência que eu tenho visto de empréstimos feitos aqui, autorizados pela Câmara, no mínimo vai levar 8 meses. Então, esse dinheiro vai ser executado pelo futuro prefeito de Cuiabá, pelo prefeito que vai ser eleito agora em outubro deste ano. Esse dinheiro não vai ser executado, ou seja, gerenciado pelo prefeito Emanuel Pinheiro. E aí eu sei da importância dessa obra do contorno leste, que beneficia moradores, milhares de moradores da região norte, sul, leste, e eles me pediram muito essa situação, para que a obra não pare e também os feirantes do Mercado do Porto. Então, como não vai ser gerenciado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, eu resolvi votar, pensando na cidade de Cuiabá. Ah, mas vereador Dilemário, você faz oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro, você é um ferrenho opositor, mas não sou opositor à cidade de Cuiabá. Deixa eu só complementar, porque o senhor é um opositor ferrenho, faz vídeo, entrega troféu. Aí o senhor me diz uma coisa, o seu voto então é na esperança de que esse dinheiro não seja utilizado pela atual gestão e se de alguma forma esse acesso ainda chegar a tempo, o senhor vai acompanhar de perto, existe essa possibilidade? Porque é um ano eleitoral também, o senhor não acha que ficou um tanto incoerente, pode prejudicar a sua imagem também? Olha, incoerência é eu votar para não ter a continuidade do término de uma obra como a do contorno leste. Se essa obra ficar paralisada por 2, 3 anos, como é rotineiro aqui no Brasil, em Cuiabá, certamente também vão apontar a culpa do vereador Dilemário.
E volto a falar para vocês, até aqui no projeto, a execução desses recursos, o desembolso, é em 4 etapas. Ora, está acabando praticamente o mandato do prefeito Emanuel Pinheiro. E o futuro prefeito de Cuiabá não vai ter condições, tá certo? Devido o prefeito entregar a prefeitura, vai entregar a prefeitura super endividada, não vai ter condições, certo? Com recursos próprios de terminar a obra do contorno leste e do mercado do Porto. E a carência para o futuro prefeito pagar esse empréstimo é de 1 ano, 12 meses. Daí, então, ele vai começar a pagar as primeiras parcelas. Você pode observar que os pré-candidatos a prefeito não estão reclamando dessa votação desse empréstimo. Por quê? Porque, notadamente, vai acontecer na gestão deles. Vou dar um exemplo. Eu votei a favor do empréstimo na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes para asfaltar 8 grandes bairros de Cuiabá, como o Jardim Vitória, Florianópolis, o Jardim União. Para chegar o dinheiro na prefeitura de Cuiabá, naquela época do Mauro Mendes, levou 9 meses depois da autorização da Câmara Municipal. Então foi nesse sentido. Eu não votei a favor da gestão Emanuel Pinheiro, eu votei a favor da cidade de Cuiabá. Vereador Dilemar, obrigada por mais uma vez conversar conosco ao vivo, colocando aqui, Trindade, as razões para que ele tenha votado favorável, fez também a defesa desse empréstimo, acreditando que essa linha de crédito não estará disponível à nova gestão e que também não vai ser utilizada por conta do tempo hábil da atual gestão. E é claro que a gente coloca aqui ao vivo a resposta do vereador. Eu sigo por aqui, tem muita gente querendo conversar com a nossa equipe, eu sei que está agitado por aí, então fique à vontade, Trindade, a qualquer momento é só você acionar o faleiro por aqui. Marcela, muito obrigado. Eu só acho que o pedido deveria ser feito, então, pelo próximo prefeito. Que ao assumir no dia 1º de janeiro, faça uma análise e peça ou não o empréstimo. Não caberia ao Emanuel Pinheiro pensar pelo novo prefeito, senão é ele quem vai utilizar o dinheiro.